Yado Elohai Shiru ki gadol Elohai Kol echad yireh ki gadol Elohai. Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou André Fernando de Oliveira Seco, bacharel em Teologia. Hoje veremos juntos em Geografia Bíblica a trajetória do povo de Israel saindo do Egito, percorrendo o deserto pela península do Sinai até chegar a Canaã. Veremos também de forma pontual todas as batalhas que Israel enfrentou desde a sua saída do Egito até tomar posse de toda a terra prometida por Deus, Canaã. O povo de Israel era escravo no Egito e habitava a terra de Gósen, no delta do rio Nilo. Então observemos a provável trajetória assinalada no mapa com os números de 1 a 18. Ponto 1. Ramsés. Israel foi tirado do Egito. Êxodo capítulo 12, números 33, 5. Ponto 2. Sucote. Depois que os hebreus partiram deste primeiro local de acampamento, o Senhor os guiou por meio de uma nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13, 20 a 22. Ponto 3. Pi-Hairote. Israel atravessou o Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14 e números 33, 8. Ponto 4. Mara. O Senhor curou as águas amargas de Mara. Êxodo 15, 23 a 26. Ponto 5. Elim. Israel acampou junto a 12 fontes de água. Êxodo 15, 27. Ponto 6. Deserto de Sim. O Senhor enviou maná e codornizes para alimentar Israel. Êxodo capítulo 16. Ponto 7. Refidim. Israel lutou contra Amaleque. A primeira batalha de Israel acontecera ainda no deserto, em Refidim, na península do Sinai. Os amalequitas, moradores do sul de Canaã, ao saber do avanço de Israel rumo às suas terras, vieram à batalha. Moisés sobe num monte e levanta os braços para interceder. E na planície, Josué peleja com os guerreiros de Israel contra os amalequitas e os vence. Êxodo 17, do 8 a 16. Ponto 8. Monte Sinai, Monte Horebe ou Jebal Musá. O Senhor revelou os 10 mandamentos a Moisés. Êxodos capítulos 19 e 20. Ponto 9. Deserto do Sinai. Israel construiu o tabernáculo. Êxodo capítulo 25 ao 30. Ponto 10. Acampamentos do deserto. 70 anciãos foram chamados para ajudar Moisés a governar o povo. Números 11, 16 a 17. Ponto 11. Ezion-Geber. Israel atravessou em paz as terras de Esaú e de Amon. Deuteronômio capítulo 2. Ponto 12. Cades-Barneia. Moisés enviou espias à terra prometida. Israel rebelou-se e não pôde entrar na terra. Cádiz serviu como o principal acampamento de Israel por muitos anos. Números 13, do 1 ao 3, 14, 32, 8. Deuteronômio 2, 14. A segunda batalha.
tentativa de conquista fracassada. A segunda batalha de Israel, ou a primeira para a conquista da Terra Prometida, foi desastrosa. Após o relato negativo dos 10 espias e a insubordinação do povo, Deus disse que eles não entrariam na Terra Prometida. Mesmo assim, os israelitas, sem a direção de Deus, e sem a Arca da Aliança, e sem o próprio Moisés, tentaram tomar à força a Hormá, em Canaã. Porém vieram os amalequitas e os cananeus, que eram os moradores do limite sul do que seria o território de Israel, e derrotaram os israelitas. Números 14, 42 a 45. A terceira batalha. Semelhantemente aos amalequitas, os cananeus do Negueb, o sul de Canaã, com seu rei de Arade, atacou Israel e capturou alguns, quando se aproximaram de Cades Barneia. Números 21, 1. A quarta batalha. Israel suplica a Deus que lhes dê os cananeus. Pelejam contra eles e os vencem em Hormá, sul de Canaã. Números 21, 3. Peregrinação no deserto. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho e a rodear a terra de Edom. Números 21, 4. Isto é, voltaram para o sul a caminho de Elate e Ezion-Geber, na ponta norte do Mar Vermelho, no Golfo de Acaba, para depois seguir novamente em direção norte a caminho do deserto de Moabe. Deuteronômio 2, 4 a 8. Deus orienta Moisés para passar sem importunar as terras de Seir, pertencentes a Edom ou Esaú e seus descendentes. Seguindo para o norte, Israel passa em paz pelas terras de Moabe e Amon, que Deus disse ter dado aos descendentes de Ló. Neste caminho, passaram e acamparam em Zalmona, números 33, 41, e em Punon, números 33, 42. O povo tornou-se impaciente no caminho. Em Punon, ocorre o episódio da serpente abrasadora, números 21, dos 5 a 9. Depois partiram e acamparam em Obote, números 21, 10 e números 33, 43. Partiram de Obote e acamparam-se em Ijé-Abarim, as ruínas de Abarim, no termo de Moabe, números 33, 44, Deuteronômio 32, 49, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente do sol. A passagem do ribeiro de Zered, Deuteronômio 2, 13, 14. O ribeiro de Zered deságua no extremo sul do Mar Morto, vindo do Oriente, e formava a fronteira sul da região de Moabe. O tempo de caminhada desde Cades Barneia até passar o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio de Israel. Deuteronômio 2, 14. Depois de passarem o ribeiro de Zered, passaram os territórios de Moabe, que também não foram autorizados a molestar, até chegarem ao ribeiro de Arnon. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, pedindo passagem, que não lhes foi dada. Números 21, 21 a 35. O ribeiro de Arnon era a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Números 21, 13. A norte do Arnon era o território do rei de Seom, amorreu. Números 21, 13. O Arnon deságua no Mar Morto, mais ou menos ao meio, vindo do Oriente. Ponto 13. Deserto Oriental. Israel evitou entrar em conflito com Edom e Moabe. Números 20, 14 a 21, 22 a 24. Ponto 14. Ribeiro de Arnon. Israel destruiu os amorreus que lutaram contra eles. Deuteronômio 2, 24 a 37. Ponto 15. Monte Nebo. Moisés viu a terra prometida. Deuteronômio 34, do 1 ao 4. Moisés proferiu seus 3 últimos discursos. Deuteronômio de 1 a 32. Ponto 16. Planícies de Moabe. O Senhor disse a Israel que dividisse a terra e desapossasse os habitantes. Números 33, 50 a 56. Ponto 17. Rio Jordão. Israel atravessou o Rio Jordão em terra seca. Próximo a Gilgal, algumas pedras do leito do Rio Jordão foram colocadas como monumento alusivo à divisão das águas do rio. Josué 3, 1. Ponto 18. Jericó. Os filhos de Israel
tomaram e destruíram a cidade. Josué, capítulo 6. A conquista de Canaã. Vejamos agora a conquista de Canaã por parte de Israel, sob a liderança de Josué. Observemos o mapa, onde poderemos ver as linhas vermelhas que indicam a trajetória e batalha de Israel para tomar posse da terra. A quinta batalha, com vitória e ocupação da terra. Eis que na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra, para possuí-la, e contende com eles em peleja. Deuteronômio 2, 24 e 35, e Números 21, do 21 ao 33. Depois de passarem o ribeiro de Arnon, Israel conquistou a terra de Seom, desde Arnon até Jaboque, dos filhos de Amon, que Israel também não era autorizado a molestar. Deuteronômio 2:19. O Jaboque deságua no Jordão, vindo do Oriente, a cerca de 50 quilômetros a norte do Mar Morto. A primeira grande batalha e vitória contra Sion foi em Jaza, Deuteronômio 2:32. Depois, tomaram todas as suas cidades, e Israel habitou na terra dos amorreus. Números 21, 31. É no território de Seom que se situa Hesbom e os acampamentos de Dibon-Gade e Almon de Bataim. A sexta batalha, com vitória e ocupação da terra. Depois, mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus. Números 21, 32. A sétima batalha, com vitória e ocupação da terra. Ainda subiram o caminho de Bazã, mais a norte e a oriente do território de Amon, e feriram a Og, rei de Bazã, e tomaram posse da sua terra. Números 21, 33 a 35, Deuteronômio 3, do 1 ao 11. É toda esta região que ficaria mais tarde de posse para Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Deuteronômio 3, 12 a 17. Acampamento. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Números 33 a 48. Acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Números 33 a 49. É nesse tempo que Balaque, com medo, porque viu o que Israel fizera aos amorreus, mandou chamar a Balaão para amaldiçoar Israel. Números 22 até o 24. Habitando Israel em Sitim, nas campinas de Moabe, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas e midianitas, o que originou uma praga. Números capítulo 25. Passada a praga, o Senhor ordena a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, para levantar o censo dos filhos de Israel, de 20 anos para cima, os capazes de sair à guerra. Números capítulo 26. Contaram-se 601.730 homens. Entre os que foram contados, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, no deserto de Sinai. Números 26 a 64. A oitava batalha, com vitória, sem ocupação da terra, mas tomada dos despojos. O Senhor mandou Moisés vingar-se dos midianitas, por terem enganado Israel. Israelitas contaminaram-se com as mulheres moabitas e midianitas, servindo os seus deuses, de onde surgiu a praga do Senhor. Números 25, 17 diz assim: Tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram, no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Moisés separa um exército que vai à terra dos midianitas e a destroem. Os israelitas, porém, trazem o despojo da batalha em pertences, animais e pessoas. Moisés ficou indignado, pois a ordem foi destruir tudo, e manda dividir o despojo, e ainda manda deixar vivas somente as mulheres virgens. Números 31, do 1 ao 54. Travessia do Jordão. Assim que os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança tocaram as águas do rio Jordão, na margem oriental, este represou-se, qual uma muralha das águas que vinham de cima. Assim o leito do rio ficou seco, e todo o povo de Israel passou o Jordão, de fronte a Jericó. Josué 3, 15 a 17.
Gilgal. Quando Josué conduziu o povo para a terra prometida, eles construíram um memorial em Gilgal. Josué 4, 19 ao 20. No mesmo lugar, os filhos de Israel foram circuncidados para mostrar que estavam deixando para trás toda a influência corrupta do Egito. Josué 5, do 1 ao 9. O povo ficou em Gilgal para celebrar a primeira Páscoa na nova terra. Josué 5, 10. E mais tarde vieram juntos a este lugar para dividir a terra que Deus lhes havia dado. Josué 14, 6. Gilgal, como Betel, representava a presença de Deus entre os israelitas. Gilgal é o lugar da aliança, é o lugar de formar profetas. Gilgal é o primeiro lugar do acampamento israelita após a travessia do Rio Jordão. A nona batalha, com vitória e ocupação da terra. Jericó. Agora, o primeiro objetivo se acha ao alcance deles. Como tomar esta rigorosamente fechada, murada cidade de Jericó? Josué 6:1. O próprio Deus dá os pormenores do proceder a seguir, enviando o príncipe do exército de Deus para instruir Josué. Josué 5:14. Uma vez por dia, durante 6 dias, os exércitos de Israel devem marchar em volta da cidade, estando à testa os guerreiros, seguido dos sacerdotes, que tocam as buzinas de corno de carneiro e de outros que carregam a arca do pacto. No 7º dia, precisam fazer a volta 7 vezes. Josué transmite fielmente as ordens ao povo. Exatamente como se lhes ordenou, os exércitos marcham em volta de Jericó. Não se profere nenhuma palavra. Não se ouve senão o barulho surdo de passos e o toque das buzinas pelos sacerdotes. Daí, no último dia, depois de se completar a 7ª volta, Josué lhes dá o sinal para gritarem. Eles dão um grande grito de guerra, e as muralhas de Jericó ruem. Josué 6:20. Todos juntos lançam-se sobre a cidade, capturando-a e devotando-a à destruição pelo fogo. Somente a fiel Raabe e a sua família são poupados. A 10ª batalha, com derrota. Ai, agora rumo a oeste, para a cidade de Ai. A certeza de outra vitória fácil se transforma em terror, quando os homens de Ai desbaratam os 3.000 soldados israelitas enviados para capturar a cidade. O que acontecera? Será que Deus abandonara o seu povo? Inquieto, Josué consulta a Deus. Deus revela que, contrário à sua ordem de destruir tudo o que havia em Jericó, alguém no acampamento desobedeceu, roubando algo e escondendo-o. Essa impureza precisava ser removida do acampamento antes que Israel pudesse continuar a prosperar com a bênção de Deus. A 11ª batalha, com vitória e ocupação. Cidade de Ai. Sob orientação divina, Acã, o malfeitor, é descoberto, e ele e a sua família são mortos a pedradas. Restabelecido o favor de Deus, os israelitas avançam contra Ai. O próprio Deus revela mais uma vez a estratégia a usar. Os homens de Ai são engordados a sair de sua cidade murada e descobrem que estão encurralados numa emboscada. A cidade capturada e destruída, com todos os seus habitantes. Josué 8, 26 a 28. Monte Ebal, Monte Gerizim, a bênção e a maldição. Josué edifica a seguir um altar no Monte Ebal, em obediência à ordem de Deus por intermédio de Moisés, e escreve sobre as pedras uma cópia da lei. Josué 8:32. Depois, Josué lê as palavras da lei, junto com a bênção e a maldição, perante a assembleia da nação inteira que está de pé, metade diante do Monte Gerizim e outra metade diante do Monte Ebal. Deuteronômio 1, 11, 29, 27, 1 a 13. A 12ª batalha, com vitória e ocupação da terra. Gibeon. Diversos dos pequenos reinos de Canaã, alarmados com o progresso rápido da invasão, se unem no esforço de impedir o avanço de Josué. Mas os habitantes de Gibeão, ouvindo o que Josué havia feito a Jericó e Ai, agem com astúcia. Josué 9, 3, 4. Fingem ser de um país distante de Canaã e fazem um pacto com Josué para deixá-los viver. Quando os israelitas descobrem o ardil, respeitam o pacto, mas fazem dos gibeonitas ajuntadores de lenhas e tiradores de água, quais escravos mais baixos, cumprindo-se assim, em parte, a maldição que Noé, sob inspiração divina, pronunciara contra Canaã, filho de Cã. Josué 9:15, Gênesis 9:25.
Essa deserção dos gibeonitas não é uma coisa insignificante, pois Gibeão era uma cidade grande, maior do que Ai, e todos os seus homens eram poderosos. Josué 10, 2. Adonisedeque, rei de Jerusalém, vê nisso uma ameaça contra si mesmo e contra os demais reinos de Canaã. Tem de ser punido para servir de exemplo, a fim de que não haja mais deserção para o lado do inimigo. Portanto, Adonisedeque e outros 4 reis das cidades-reinos de Hebron, Jarmute, Laques e Eglon se organizam e guerreiam contra Gibeão. Josué, fiel ao seu pacto com os gibeonitas, marcha a noite inteira para sair em socorro deles e desbarata os exércitos dos 5 reis. Mais uma vez, Deus luta pelo seu povo, empregando poderes e sinais sobre-humanos, com resultados devastadores. Grandes pedras de Saraiva caem do céu, matando mais inimigos do que as espadas do exército israelita. Daí, maravilhas das maravilhas. O sol fica parado no meio dos céus e não tem pressa em pôr-se por cerca de um dia inteiro. Josué 10, 13. O próprio Deus lutava por Israel. Josué 10, 14. A 13ª batalha, com vitória e ocupação da terra. Maquedá. Josué, depois de matar os 5 reis, destrói a Maquedá. Josué 10, 28. A 14ª batalha, com vitória e ocupação. Libna, Laques, Eglon, Hebron e Debir. Indo rapidamente para o sul, os israelitas destroem completamente, numa única campanha, a Libna, Laques, Eglon, Hebron e Debir, cidades situadas nas montanhas e colinas entre o Mar Salgado e o Grande Mar. Josué 10, 29 a 42. Josué 10, 40 nos diz assim: Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe e Cefelá e as suas vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza, e de lá até Gibom. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras, numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. As notícias sobre a invasão espalham-se, então, por todo o país de Canaã. A 15ª batalha, com vitória e ocupação da terra. Azor. No norte, o alarme é dado por Jabim, rei de Azor. A toda parte, a ambos os lados do Jordão, ele envia mensageiros para convocar uma ação unida, em massa, contra os israelitas. Quando as forças reunidas do inimigo se acampam junto às águas de Merom, abaixo do Monte Hermon, são uma multidão como os grãos de areia que há à beira do mar. Josué 11, 4. Novamente Deus assegura a Josué a vitória e fornece a estratégia da batalha. Qual o resultado? Mais uma derrota esmagadora para os inimigos do povo de Deus. Azor é incendiada e as cidades aliadas e seus reis são destruídos. Assim Josué estende a área da dominação israelita por todo o comprimento e por toda a largura de Canaã. 31 reis foram derrotados. A terra por conquistar. Josué era agora um homem já idoso. E o Senhor disse-lhe, Josué 13, do 1 ao 6, Estás já numa idade avançada, e ainda há muita terra para ser ocupada. São as seguintes as áreas que você ainda não ocupou: toda a terra dos filisteus, a terra de Jesur, o território que agora pertence aos cananeus, desde o ribeiro do Egito até a fronteira sul de Ecrom, 5 cidades dos filisteus: Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom, a terra de Avim ao sul. A norte era toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, que pertence aos sidônios. Estende-se para o norte até Afeque, na fronteira com os amorreus. A terra dos gibalitas, na costa. Toda a área da cordilheira do Líbano, desde Baal-Gade, entre o Monte Hermon ao sul e a entrada de Amote ao norte. E ainda toda a região das colinas, desde o Líbano até Mesrifote-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu lançarei fora estes povos diante da nação de Israel. Por isso incluirás toda a terra que te indiquei no território a repartir entre as 9 tribos e a outra meia tribo de Manassés, tal como te mandei. E assim termina o registro das batalhas de Israel para conquistar Canaã. Gadol Elohai Shilki Gadol
אלוהי, כל אחד